vamos falar sobre endodontia com a nossa dentista Monique. Bem-vinda novamente. Obrigada. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, querida. Sempre bom te receber, aprender com você. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre a tua área de atuação, que é a endodontia. Então, o que a gente precisa saber sobre essa função, sobre essa área da odontologia? Bom, então, como eu já tinha mencionado na nossa última conversa, a endodontia é uma área que é popularmente conhecida como essa parte que é o tratamento de canal, né? Mas, como o próprio nome diz, a gente atua dentro do dente, né? Então, eu sempre faço uma analogia muito parecida do dente com a calota craniana e o cérebro, né? Então, assim, o nosso dente é um órgão que é um órgão revestido por um tecido duro, né? E tem dentro dele uma parte mole, que é praticamente vasos e nervos, né? Um tecido ali vivo que é responsável pela inervação e pela propriocepção, enfim. E assim como a calota craniana tem um cérebro, né? Então, o endodontista, ele atua dentro do dente, ali onde ficam a polpa e os canais, os condutos radiculares. E aí, fala para nós um pouquinho dos problemas que essa área pode trazer. Então, o que os pacientes chegam até você, quais são as doenças, enfim, que os pacientes precisam buscar um endodontista? Então, o que acontece? A dor de dente é considerada uma das 5 maiores dores, né? Então, ela realmente é uma dor que limita o paciente funcionalmente, o paciente não consegue, às vezes, nem raciocinar. É comum eu chegar no consultório com a queixa, ou então pelo telefone, doutora, meu dente está pulsando, minha vontade é dar com a cabeça na parede. É uma dor realmente perturbadora. E por que é tão perturbadora? Porque exatamente por ser uma estrutura fechada, com um tecido duro, toda a inflamação no nosso corpo, né, ela é acompanhada de edema, de rubor, de calor, né, são os sinais da inflamação. Então, existe ali um processo que pulsa, né? E se isso acontece em outra parte do corpo que permite que esse tecido aumente de tamanho, como no braço, na perna, enfim, qualquer outro local, só o fato de aumentar alivia um pouco essa dor, diminui essa pressão, mas dentro do dente ou dentro da nossa cabeça, na nossa calota craniana, um traumatismo craniano, essa sensação de pressão, ela é insuportável. Então, diante de um acidente, um traumatismo craniano, um dos procedimentos que é feito para evitar o maior dano é abrir um pouquinho a calota craniana, né? Eles fazem uma abertura justamente para drenar ali, para diminuir essa pressão. E no dente é exatamente esse mesmo processo. Nem todo dente que precisa fazer tratamento de canal dói, mas todo dente que dói precisa tratar o canal. Olha só que interessante. Uhum. E quando a gente pensa em tratamento de canal, existe algo que a gente possa fazer para prevenir ter que passar por toda essa situação e necessitar de um tratamento de canal? Sim, sem dúvida, né? Um dos fatores que desencadeiam o tratamento de canal é a doença cárie. Então, higiene, cuidado com a alimentação, uso de fio dental, uso de flúor, tudo isso previne a cárie, logo previne o tratamento de canal, né? Tem coisas que você não consegue prevenir muito, fratura, né? Um dente fraturado, dependendo da linha de fratura, vai precisar tratar o canal. Hoje é muito comum no consultório eu encontrar pacientes com indicação por causa de trincas. Por quê? Porque vivemos num mundo onde muitos pacientes jovens, né, estão cada vez mais estressados, ansiosos, então é muito comum eu encontrar um paciente que tenha bruxismo, que tenha restaurações antigas em amálgama, que eram restaurações que predispõem à trinca. Então, nem todos os fatores a gente consegue prevenir, mas ainda o fator que é mais prevalente na indicação do tratamento de canal é a doença cárie, ou então infiltrações de restaurações antigas nesses dentes, né, que também levam a tratar o canal. Olha só. E quando a gente pensa num tratamento de canal, sabemos, óbvio, que cada caso é um caso, mas dura em torno de quanto tempo e a recuperação, como que funciona?
Graças a Deus a endodontia e a tecnologia mudou muito a vida do endodontista. Então, hoje em dia, um paciente que procura o consultório com dor, que não tenha nenhum sinal de infecção, que não tenha uma lesão, nada muito mais que seria, que precisaria de um controle maior, eu trabalho em 1 hora e 30, finalizo um tratamento de canal, dependendo do dente, né? E o paciente sai sem dor ou com desconforto mínimo que responde ao analgésico e o paciente tem, pelo menos, muito mais conforto e previsão. Porque um dos fatores que dificultam o controle da dor para o paciente antes dele procurar o dentista é que a medicação não consegue aliviar aquele sintoma. É muito característica, é a dor que não alivia com medicação. Eu já tive pacientes que tomaram medicações controladas e não tiveram êxito até que eu possa intervir, abrir e tratar o canal. Olha só, então depois que é feito o procedimento, não precisa de repouso, o paciente pode seguir vida normal? Vida normal. E aí ele vai procurar depois ou restaurar esse dente comigo, ou então com um colega que me indicou, ou então ele vai procurar o dentista que já trabalhava com ele, já atendia, né? Olha só que interessante, né? E como é importante a gente saber, assim, ter essas informações. Eu digo que quando nós estamos bem informadas, nós estamos mais fortes, né? Com certeza. Então, saber que é muito importante esses cuidados com toda essa parte da profilaxia. E também ter esse alerta de, eu tenho uma restauração antiga, então ficar mais de olho para que possa evitar ou restaurar e não ter que passar por toda essa situação de dor. Isso. Não esperar a dor bater na porta, né? Exatamente. Eu falo para o paciente que comumente senta na cadeira e diz, eu tenho medo de dentista, eu tenho medo. Assim, se você tem medo, você tem que vir mais vezes. Porque quanto maior o acompanhamento, quanto mais de perto é esse acompanhamento, menor o risco que a intervenção tenha que ser mais radical, né? Você trabalha mais na prevenção. Adorei. Obrigada por dividir conosco um pouco do seu conhecimento, foi um de prazer. Tantas informações. Eu espero que você tenha gostado. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, ficou com alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e digita lá Monique, que você vai encontrar no Instagram da nossa dentista. E aí você pode falar direto com ela e tirar todas as suas dúvidas, né, doutora? Será um prazer mesmo, elucidar qualquer dúvida. Obrigada e até a próxima. Obrigada, querida, eu que agradeço. Vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca, um assunto que gera muitas dúvidas, e eu trouxe, claro, a nossa nutricionista materno-infantil para falar sobre o assunto. Bem-vinda novamente, Camila. Olá, obrigada. É um tema que as mães têm muitas dúvidas. Sim. E sempre tem novas perguntas, novos estudos. Então, o que a gente precisa compreender sobre essa alergia à proteína do leite de vaca? Muito bem. Primeira coisa é a gente saber diferenciar a alergia à proteína do leite de vaca da intolerância à lactose. Esse, né, é o erro mais comum, assim, né, dentro desse assunto. Então, muitas famílias têm dúvida. Então, primeira coisa, a alergia. Então, ela é algo mais grave, porque tem a ver com o sistema imunológico desse bebê, dessa criança, né? Então tem toda essa questão imunológica envolvida. A intolerância à lactose, ela é a falta de uma enzima digestiva. Então, quando a gente tem intolerância à lactose, esse paciente, né, criança, bebê, enfim, adulto, ela tem uma insuficiência de uma enzima, né, que faz a digestão da lactose, né? Então, é uma questão mais digestiva, né? Então, a primeira coisa é a gente saber diferenciar. No caso da alergia, o tratamento será, né, ficar sem essas proteínas do leite. E no caso da intolerância à lactose, é retirar a lactose da alimentação ou utilizar a enzima antes, né, a lactase, antes do consumo desses alimentos com lactose, né? Então, são duas coisas diferentes. As pessoas confundem muito os dois assuntos, né? Sim. Mas elas são diferentes. Uma a gente fala sobre a proteína, outra é o carboidrato, o açúcar. Isso. Então, são diferentes, mas
tudo envolve o leite, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, sempre esse diagnóstico, né, para a gente entender se é uma coisa ou outra é super importante, né? Lembrando que quem faz o diagnóstico, tanto da alergia quanto da intolerância à lactose, é o médico que acompanha, né, esse paciente, seja criança ou adulto, né? E aí esses pacientes chegam na Nutri para que a gente consiga organizar a alimentação sem então essa proteína do leite ou, né, isenta de lactose, né? Então sempre a gente faz esse caminho, né, depois que já existe o diagnóstico, para que esse paciente consiga se alimentar bem, né, para que a gente pense em boas fontes alimentares, substituições. No caso da alergia à proteína do leite de vaca, se essa criança ou, né, esse bebê, enfim, não recebe outras fontes de cálcio, a gente precisa suplementar cálcio também, para que esse crescimento ósseo seja adequado, né? Então, pensar sempre, quando a gente pensa em criança, né, a gente sempre tem que pensar que essa criança precisa se desenvolver de uma boa maneira, né? Então, como é importante, depois de termos um diagnóstico, buscarmos um profissional qualificado. Porque não é, tenho diagnóstico, vou cuidar aqui em casa e vai dar tudo certo. Não, um profissional que estuda o assunto, que entende sobre o tema, vai orientar justamente a questão suplementação, alimentos que a gente pode buscar determinados nutrientes que não são só no leite. Sim, então trocas e substituições, né? Exatamente. Então tudo isso é muito necessário para que essa criança não saia afetada com esse diagnóstico, Sim. né? Em relação à alergia à proteína do leite de vaca, o que eu mais recebo no consultório são mães que fazem a dieta de restrição porque estão amamentando seus bebês com alergia, né? Então, é o que eu mais trabalho, né, nessa fase de bebês, né? E essas mães, então, elas precisam ter substituições também, precisam suplementar cálcio para que não tenham osteoporose precoce, por exemplo, ou outros nutrientes também, né? Muitas vezes essa restrição de leite, ela também acontece com restrições de outros alimentos também nessa fase de amamentação dos bebês, né? Então, a gente precisa organizar tudo isso para que essa mulher que está amamentando não tenha também, né, deficiências nutricionais por conta dessa retirada do leite ou de outros alimentos. Então, esse cuidado é super essencial, porque a gente tem que cuidar dessa mulher, né, nutrir essa mulher que está nutrindo o seu bebê, né? E também para que ela tenha tranquilidade nas escolhas alimentares, para que não sofra tanto, porque muitas vezes a retirada, né, do leite, né, enfim, ou de outros alimentos pode impactar até mesmo na saúde emocional dessa mulher, né, que já está passando por tanta coisa e o período de amamentação é super difícil e aí ela fica restrita de vários alimentos, né? Então a gente tem que cuidar dessa mulher. E quando a gente pensa nessas mudanças aí na rotina alimentar, na dieta, enfim, elas são mudanças eternas, elas são temporárias? Como que vocês, acredito que as pessoas devem perguntar isso para vocês, né? Sim, será que vai ser para a vida toda? Meu Deus! Então, assim, depende, né? Quando a gente pensa no bebê com alergia à proteína do leite de vaca, a gente pode sim ter uma melhora e a maioria dos casos, eles melhoram até mais ou menos os 2 anos dessa criança, né? Mas a gente pode ter sim crianças que desenvolvem a PLV no início da sua vida e ficam, né, com o resto da sua vida com essa alergia. Então, esses casos de alergia, assim, né, depende muito, depende dessa criança, né, enfim, depende de cada caso mesmo, mas o mais comum é que essas crianças melhorem até mais ou menos ali por volta dos 2 anos. Que legal. Obrigada por trazer essas informações para nós. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer entender mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a Camila ali, fala direto com ela, ela tem muitas informações legais. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a compreender ainda mais sobre esse assunto. E até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vou conversar agora com a Thaisa, proprietária do
Enjoy, um lugar sensacional, que se você não conhece, olha, tá na hora de conhecer. Fica no João Paulo e quem vai falar tudo sobre esse lugar encantador para nós é ela, a proprietária que pensou em cada detalhe maravilhoso para encantar todas as famílias. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, espero que eu possa explicar tudo o melhor possível do nosso espaço. A ideia é fazer com que vocês conheçam pessoalmente, mas ela vai dar uma pincelada no que nós temos por lá. Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre aquele espaço enorme, maravilhoso. O que é o Enjoy? Que legal. Obrigada mais uma vez, né? Então, a ideia do Enjoy é proporcionar um espaço livre, principalmente, tirar aquele foco de parque, onde você cadastra uma criança e é tudo fechado, né? Então, os pais chegam, tanto que a gente não tem os monitores, né? Então, o Enjoy é tudo muito livre, é gratuito, basta estar consumindo no local um adulto com uma criança gratuito, né? Não tem, você pode ir lá tomar uma aguinha e ter o espaço para brincar. Então, a ideia é que seja o mais livre possível. E quando a gente pensou nessa ideia, foi justamente um espaço muito amplo em que as crianças pudessem estar em qualquer lugar, em qualquer canto daquele enorme espaço, à vista dos pais. Uhum. Então, de qualquer mesa hoje lá, você enxerga o teu filho brincando. Uhum. Então, você consegue ver ele pulando na cama elástica, você consegue ver ele subindo em cima do brinquedão, na área baby, né? Pode estar longe, mas você vai conseguir visualizar a criança e comendo, bebendo, aproveitando nossas maravilhas tranquilamente, né? Enquanto eles deixam vocês livres para isso. É verdade. E quando a gente pensa em comida, bebida, vocês têm um restaurante lá dentro e fala um pouquinho para nós sobre o cardápio de vocês. Legal. Então, o meu sócio, o Gabriel, ele é formado em gastronomia, então ele cuidou de todos os detalhes dessas, né? Ele cuida até hoje de todos os detalhes, desde a criação de cardápio até um ou outro detalhe de pães que a gente mesmo produz, de tudo que nós produzimos lá dentro, né, para que seja o mínimo de coisas externas possíveis. Lá atrás nós temos uma horta também, então a gente usa bastante coisa orgânica e a gente não divulga tanto, né, o que é um pecado, porque é muito legal. Então nós temos alface, toda a parte de manjericão que a gente usa nos nossos molhos, é tudo orgânico e é tudo da nossa horta também. Que legal! Né? Então tudo que a gente consegue usar lá, caipirinha de maracujá, nós temos um maracujazeiro maravilhoso lá dentro. Então, tudo isso que a gente tenta ter de cuidado na nossa alimentação, né, e de carinho, a gente vai ajustando e tendo o melhor possível lá dentro, né? Tudo e dali. É um cardápio muito variado, né? Então Sim. Tem ali petiscos, pizza, hambúrguer, me ajuda a lembrar um pouco de tudo que tem lá. Então, essa semana ainda escutei um cliente falando assim, gente, que maravilha, tem tudo de boteco. e na verdade, a ideia é que seja algo mais de aperitivo mesmo. Nós temos também sanduíches, as baguetes que são maravilhosas, os hambúrgueres, que a gente diz que é um mini hambúrguer com fritas, mas o mini é enorme, todo mundo diz, nossa, que mini grande, né? Então a gente tem essas possibilidades de sanduíches, brusquetas, a parte da carne, que a gente trabalha com alcatra, com molho de páprica, outra com molho de gorgonzola, mas a grande maioria são petiscos. O nosso carro-chefe hoje é o bolinho de carne desfiada com queijo Gouda. Então, ele é sucesso, todo mundo ama e a gente nunca pensa em tirar do cardápio, porque é o que mais sai, né? Então, a parte de batatinha frita, polenta frita, a gente tem também. A ideia é um cardápio mais bar mesmo, e que tanto que o nosso ambiente ele é um pouquinho mais escuro, né? Para que seja algo mais tranquilo, assim, para os pais ficarem à vontade num ambiente barzinho, enquanto as crianças aproveitam e brincam livremente. Porque para tirar justamente essa ideia de que depois que tu vira mãe e pai, tu não pode ir no barzinho, né? Exatamente. E lá no Enjoy tu tem essa possibilidade, tu te sentir num barzinho, mas tem um espaço kids lá para as crianças brincarem. Isso, eu consigo tomar meu chopinho, meu vinho, num ambiente à meia luz, mas que é para criança. Legal. Né? E muitos pais comentam isso comigo, tá, Thaisa, mas olha só, é um ambiente para criança e é mais escuro. Não, não, não. O ambiente é para adulto, para o adulto conseguir aproveitar enquanto a criança também aproveita. Que legal. Né? Porque a criança por si só, ela já se diverte, tendo uma cama elástica ela já estaria se divertindo. Com certeza. Né? Então, quanto mais atrativo a gente gera para a criança, ótimo, legal. Mas se a gente criar e deixar com que o Enjoy seja um ambiente cada vez mais gostoso para o pai, a gente consegue agradar todo mundo, né? É verdade. E me fala um pouquinho sobre a estrutura de vocês e a questão de aniversário.
vocês realizam festa de aniversário lá, nós tivemos uma experiência muito especial. Quem acompanhou no Minuto Mamãe e Bebê viu que a festa da Martina aconteceu lá, foi uma festa assim, ó, maravilhosa. Então eu queria falar também para o pessoal um pouco sobre essa possibilidade de festejar, né, de comemorar num lugar tão legal que agrada as crianças e os adultos. Então, como a gente funciona de terça a sábado, né? A gente tem poucas possibilidades, que seria só o domingo ou às vezes a segunda-feira, né? Dá para fazer uma festa também na segunda-feira, de casa exclusiva, que a gente chama. Então, de terça a sábado, nós montamos camarotes. O que são os camarotes? Além das simples reservas que você pode fazer, quando você vai num restaurante convencional, né? Você pode fazer uma simples reserva de mesa, que você vai com seus amigos e seus convidados, o bolinho fica ali na mesa, não precisa nada mais, basta a reserva, tá? Normal como o funcionamento da casa. A segunda opção, enquanto a casa está funcionando, que é de terça a sábado, são os camarotes, tá? Então, você reserva um cantinho, nós montamos o camarote, enquanto está funcionando o bar da frente com outras pessoas de fora, o seu camarote ali está a sua festinha. Nesse caso, você pode montar decoração, balões e ficar aquele cantinho, camarote exclusivo para o teu espaço e para a tua festa, tá? Enquanto o bar gira normalmente com outras pessoas do ambiente. No domingo, a gente tem a possibilidade de casa exclusiva, onde você fecha todo o Enjoy só para você. E aí, nesse caso, vamos dizer, a criatividade vai além, né? Você pode decorar todo o ambiente, você pode fechar por quantas horas você quiser, e aí é só consultar com a gente os orçamentos e as possibilidades. Nossa, que legal. E daí vocês têm toda essa possibilidade de fornecedores, vocês também têm toda a parte de decoração. Então, chegar ali com vocês é a festa completa, né? É só deixar, como você disse, a imaginação rolar, porque vocês oferecem tudo. A alimentação, doces, bebida, decoração. Se precisar de... eu quero uma recreadora, que o espaço por si só já não há necessidade, mas se às vezes a pessoa quer uma pintura e tal, vocês têm tudo para indicar e oferecer lá dentro. Exatamente. Né? A Delazer cuida de toda essa parte das recreadoras, monitoras, se precisar uma recepcionista, né? Algo diferente. A gente tem personagens, a gente tem parceiros também. Então, acho que a ideia é deixar para o cliente o mais prático possível. Para que você chegue, curta a sua festa e não se preocupe com nada. Né? Deixa toda essa parte mais trabalhosa com a gente e a gente te entrega o mais perfeito possível. Uma coisa muito legal também dos domingos é que você consegue montar, se você quiser, um cardápio diferenciado. Então, a gente pode montar uma ilha, por exemplo, de buffet, né? Fazer um buffet diferente. Eu quero um risoto, eu quero uma possibilidade de fazer um casamento, uma possibilidade de fazer uma confraternização de empresa. Olha que legal. Então, nós temos um espaço grande, né? Hoje a gente consegue tranquilamente, só com a estrutura que a gente já tem, mais de 200 lugares sentados, só com o que a gente já tem lá hoje. E a gente tem espaço para muito mais, então a gente consegue colocar tampos de mesa, ampliar o número de mesas e aí transformar em um espaço com mais lugares ainda. Olha só que sensacional. E pensando também nessa parte de formatura das crianças no final do ano. Então, é algo que às vezes as escolas podem se organizar, fazer a formatura tem a colação de grau e tal, e depois vão para onde? Uma festinha de formatura. Bem legal também. Exatamente. A gente recebe bastante grupos de escolas, então as mães se organizam e vão para lá num pós-aula. A gente vê que tá todas as crianças uniformizadas, então a gente já sabe, pós-aula, né? E a gente está com a promoção de chopp em dobro, por hora ilimitado, possivelmente até o final do ano. Todos de terça a quinta, chopp em dobro com hora ilimitada. Então, pode chegar lá qualquer hora, até o horário de encerramento, chopp em dobro. Vocês realmente pensaram na família inteira. Exatamente. Adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esse lugar que tem todo o nosso coração. E até uma próxima. Obrigada. Tchau. Agora eu vou conversar com a fisioterapeuta do Minuto Mamãe Bebê, a Mi, sobre um assunto que está muito em alta. Eu tenho certeza que você já deve ter visto nas redes sociais, em consultórios, enfim, em alguma pessoa você com certeza já viu, mas eu vou deixar ela falar para nós sobre o que nós vamos conversar. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. Então, me diga se eu estou certa. O nosso assunto de hoje é algo que está super em alta. Sim, sim.
A gente vai falar sobre as bandagens, né? A gente percebe, como a Mari falou, nas redes sociais, o quanto as pessoas têm visto essa questão do taping, de colocar no pós-parto imediato. Então, a gestante passa lá o seu último mês de gestação, já vai em busca do seu fisioterapeuta para que possa dar esse conforto e trabalhar com as bandagens durante o seu puerpério. Eu gosto muito de usar, então vou te contar um pouquinho como que começou essa história das bandagens. Eu dou aula de linfotaping, que é uma marca registrada no meu nome, há quase 15 anos. E eu venho então ensinando fisioterapeutas a utilizarem como um recurso a mais dentro dos seus consultórios, clínicas, hospitais, ambulatórios, enfim. E sempre falando de todas as áreas, dentro da saúde da mulher, dentro da oncologia, dentro da fisioterapia pélvica. E então, isso vem crescendo muito. Cada vez mais profissionais estão utilizando as bandagens. E hoje a gente sabe, por exemplo, que a puérpera, ela teve bebê. Então, por exemplo, uma puérpera que teve por via cesárea, ela tem essa instabilidade no abdômen, ela tem dor, ela tem dificuldade para caminhar nesse pós-parto, uma dificuldade de sustentação e ainda tem que cuidar do bebê. Então, o que o fisioterapeuta pode trazer para ela de benefícios com o seu atendimento no pós-parto? Com a utilização da bandagem, né? Que é o que a gente estava conversando. Então, as bandagens, quando colocadas de maneira adequada, com um treinamento adequado, né, relacionando ciência e prática, elas podem trazer um grande benefício para essa puérpera. Então, o fisioterapeuta vai, dentro dessas primeiras 24 horas, antes dessa puérpera ter alta, tanto faz ser uma puérpera de cesárea ou de parto natural, né? Então, não tem problema, as duas vão se beneficiar com o uso das bandagens. Então, a gente coloca a bandagem de uma forma que vai dar sustentação para o abdômen, porque hoje a gente não usa mais aquela cinta, né? A cinta pode trazer no futuro disfunções urinárias, né? Problemas de prolapso, problemas no assoalho pélvico da mulher. Então, a gente tem o tape como uma possibilidade de dar mais sustentação para esse abdômen, de diminuir a dor, de controlar a fase inflamatória, no caso, por exemplo, de uma cesárea, tem uma cicatriz, a gente quer que essa cicatriz, no longo prazo, fique bonita, fique adequada, fique funcional, né? Tenha um bom aspecto, uma boa qualidade. E o taping, nesse momento, lá no início, ele vai trazer esses benefícios. E ela pode ir para casa tendo menos dor, mais disposição, mais sustentação para o dia a dia. Então, ela consegue fazer essas funções quando for para casa com muito mais estabilidade, qualidade, menos dor. E quando a gente tira a bandagem, é muito interessante, porque eu retiro normalmente 6 a 7 dias no pós-parto e a redução do abdômen é muito, muito interessante, muito importante. E tem uma outra coisa, que é a questão da diástase, que as mulheres morrem de medo de ter essa diástase no pós-parto, que é a separação dos músculos do abdômen. Então, o taping também vai fazer uma aproximação desses músculos e prevenir essa diástase que fique mais patológica, que isso traga mais disfunção no abdômen. Então, esse cuidado é bem importante. Mas eu ressaltaria que tem que ser com o fisioterapeuta, porque a gente está trabalhando a função do abdômen, a gente está trabalhando a função do assoalho pélvico, e o taping é um recurso que vem somar no nosso atendimento, na nossa consulta, no nosso cuidado com essa puérpera. Então, isso é bem importante, que as mulheres busquem um fisioterapeuta que tenha uma formação específica na técnica, né, que trabalhe com saúde da mulher e que possa auxiliá-la nesse momento, que é um momento tão importante na vida da mulher, né? E são tantas coisas, tantas preocupações, e justamente o que você falou, da gente ter que cuidar do bebê e não sentir confiança. Então, eu acho que essa técnica, ela te traz, acima de tudo, confiança, segurança, porque você sabe que
tem um profissional que está cuidando justamente daquela área delicada ali, que é a cicatriz, toda a cirurgia, então te dá mais confiança para fazer os movimentos, não com tanto medo de que possa acontecer alguma coisa ruim ali na cicatrização, né? Exatamente. Então, essa sustentação é importante, porque tem uma coisa que eu sempre converso com as mulheres, né? Durante a gestação, toda a atenção, ela é voltada para a gestante, né? Para essa futura mamãe, para essa mamãe, né? E no pós-parto, a função toda vai para o bebê. E a mãe é esquecida. A mãe é esquecida. E ela se esquece, né, Mari? Então, a gente sempre tenta trazer essa função, cuidar dessa mãe. Então, eu, quando vou na maternidade atender as mulheres, a minha atenção é toda para ela. E as pessoas querem ver o bebê, todo mundo quer ir ali no bebê. Então, a gente ter esse olhar, esse cuidado é muito bom. Então, ela sabe que lá na frente ela pode ter várias disfunções em virtude da gestação. É uma alteração no corpo da mulher muito grande. E pode ser que lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ela ainda sofra com as alterações que ela teve lá no período da gestação. Então, a gente traz essa função, melhora a qualidade de vida, dá essa sustentação e o taping caiu como uma luva para poder fazer isso muito bem. Então, ela vai cuidar do seu bebê com o taping se sentindo sustentada, então menos dor, mais equilíbrio, mais função, menos hematomas, por acaso se acontecerem, os roxinhos ali na pele, uma cicatriz bonita, funcional. Então, tudo isso a gente consegue com uma boa aplicação. Só que enfatizo, né? Com cuidados, com restrições, né? Com uma bandagem de boa qualidade, com um profissional capacitado, né? Porque existem, não é somente ir lá e aplicar, né? Então, a gente tem todo um cuidado para que realmente faça da melhor forma, trazendo os melhores benefícios possíveis. Nossa, adorei. Obrigada por trazer para nós esses estudos, essas informações. E se você quer conhecer mais um pouco sobre o trabalho da Mi, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê e lá você procura Mirela Dias e lá você vai encontrar muito conteúdo, muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar, né, Mi? Vai gostar bastante. Vamos produzir bastante coisa. Obrigada e até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre o cálcio e tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto. A nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide, vai nos ajudar a compreender. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, o que nós precisamos saber, entender sobre o cálcio? Ok. Então, Mari, todo mundo pensa em cálcio, pensa em osso, certo? Mas o cálcio ele tem inúmeras funções no nosso organismo. Uma delas, realmente, ele faz parte da matriz óssea e dos dentes, então essa é a principal função. Mas ele age também na nossa coagulação, no processo de contração dos músculos, em vários processos enzimáticos do nosso organismo. Nosso organismo funciona à base de reações enzimáticas. E o cálcio está presente em quase todas. Por exemplo, a gente vai liberar insulina no sangue, precisa do cálcio, né? Para as reações ali das sinapses, precisa do cálcio. Então, o cálcio ele está presente no corpo inteiro. Tanto que os seus níveis no sangue, eles são controlados precisamente. Raramente você vai ter um nível alterado de cálcio no sangue. Por quê? 99% do cálcio ele está nos ossos e nos dentes. Esse 1% fica ali no resto, né? No sangue e nas células, nas outras células. Então, a gente tem hormônios que controlam esse nível de cálcio no sangue. A gente tem o paratormônio, principalmente, e a calcitonina. A vitamina D também age ali no controle do cálcio sérico, né? Do cálcio do sangue. Então, esses hormônios, eles vão controlar. Subir um pouquinho, já vamos baixar. E aí, o que acontece? Para controlar esse nível de cálcio do sangue, a gente retira cálcio dos ossos ou coloca cálcio nos ossos. Então, o cálcio seria como se fosse um reservatório, os ossos seriam o nosso reservatório de cálcio, certo? Então, assim, se a criança, né, o adulto, tem uma dieta insuficiente em cálcio, você não vai ver isso num exame de sangue, por exemplo, né? Então, às vezes chega um paciente, a dosagem de cálcio no sangue está normal. Isso quer dizer que o meu cálcio sérico, o meu cálcio no organismo está normal? Não necessariamente.
porque o meu organismo, ele abriu mãos dos hormônios para tirar o cálcio do sangue e colocar o cálcio dos ossos e botar no sangue. Então, às vezes, os nossos níveis séricos não refletem. Então, hoje em dia, no Brasil, se estima assim, que 50% das pessoas têm uma dieta pobre em cálcio, certo? E isso reflete também nas crianças. E o cálcio é importante para os ossos, para o crescimento, certo? Então, se a gente tem uma ingestão de cálcio deficiente, a gente pode ter o quê? Uma má mineralização óssea. Isso pode se refletir em algum tipo de raquitismo, tá? Idade adulta, osteoporose. Os nossos ossos, eles se formam principalmente até os 21 anos. Então, se a gente tem uma dieta pobre em cálcio durante toda a infância, adolescência, eu posso ter formação de osso um pouco mais fraco. E aí, na vida adulta, eu vou ter mais risco de fraturas pela osteoporose, certo? Então, é importante a gente ter uma dieta adequada, né? Uma ingestão de cálcio adequada. Existem, sim, doenças, né? Doenças genéticas que cursam com alterações do nível de cálcio. A gente pode ter um hipoparatiroidismo, que a gente tem falta desse hormônio, né? Existem várias alterações, doenças que a gente tem uma má absorção de cálcio nos rins, né? Que são outros tipos de raquitismo. Mas a dieta, isso o endocrinologista vai avaliar, essas questões, essas outras doenças que são um pouquinho mais raras, que podem cursar com alterações do cálcio, né? Então, se eu tenho uma alteração do cálcio já no sangue, isso já é bem grave, certo? Vai ter que ser investigado, avaliado. Mas, nas consultas, a gente sempre avalia a ingesta de cálcio das crianças, né, e adolescentes. Por exemplo, um bebezinho, ele precisa de 200 miligramas no dia, né? Já uma criança vai precisar de 800. Um adolescente vai precisar de 1.200 miligramas de cálcio na dieta no dia. Isso é bastante, 1.300, isso é bastante, né? Então, por exemplo, um copo de leite, 200 ml, vai ter 230 miligramas de cálcio, né? Então, sempre tinha aquela fama, não, a criança tem que tomar 4 copos de leite no dia, era por causa desse cálculo. Mas hoje em dia a gente sabe que tem vários outros alimentos que também têm cálcio, certo? Então, sempre fala com o seu pediatra, ou nas consultas quando a gente vai, né, no endócrino, a gente sempre avalia essa questão, assim. Por exemplo, outras fontes de cálcio da dieta, certo? Hoje em dia muita gente não toma muito leite, né? Os derivados de leite também são ricos em cálcio, mas a gente tem, por exemplo, sardinha, né? Sardinhas, ostras, tem bastante cálcio. Os vegetais verdes escuros também tem bastante cálcio. Então, brócolis, espinafre, agrião, tem bastante. Sementes, amendoim, nozes, amêndoas, tem bastante cálcio também. O próprio feijão também tem grão de bico, lentilha, a gente tem uma quantidade importante de cálcio. Então, é importante avaliar no dia para a gente tentar fechar aquela quantidade, né, adequada. Claro, se a pessoa toma leite ou derivados de leite, como a concentração é maior, às vezes é um pouco mais fácil de atingir, né, a quantidade do dia. Mas mesmo quem não ingere leite, a gente pode adequar, né? Mas é importante isso. Algumas crianças, o que acontece? Que não podem tomar leite, ou não tomam leite porque não gostam, a família, né, não é adepta do leite, dos derivados de leite, e, né, a gente não consegue suprir, às vezes, com outros alimentos, porque a criança não aceita. Essas crianças a gente acaba fazendo suplementação daí de cálcio, né, com vitaminas, tá? Então, quando a gente pensa nessa suplementação, a gente tem que lembrar sempre que cada caso é um caso, porque quando a gente escuta, o meu filho suplementa, eu também quero. Daí as mães todas querem suplementar. Então, a gente tem que analisar com o pediatra aquela família, aquela criança, aquele caso, né, Lidy? Sim. Assim, até porque o excesso de cálcio, ele também pode ter seus efeitos colaterais, tá? O excesso de cálcio, ele pode até se depositar nos vasos e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, não é que todo mundo tem que suplementar cálcio, certo? A gente vai avaliar, não, realmente, a ingesta é muito baixa, vamos suplementar um pouco. E às vezes a gente suplementa a quantidade maior ou menor, né, dependendo da criança, mas não são todos que vão precisar, não façam suplementação, né, como a gente vê por aí, por conta, tá? Principalmente adultos também, né? Adultos que já têm, às vezes, mais potencial para doenças cardiovasculares, fica tomando vitaminas sem necessidade, sem saber, né? Tá? Olha só que importante, porque todo mundo acha que é um multivitamínico, tem tudo que eu preciso, só que às vezes a pessoa já atinge pela alimentação. Sim. E aí acaba excedendo ali nos níveis que é necessário diário, né? E faz o contrário. Isso. Todas as vitaminas em excesso, elas também têm efeitos colaterais. A gente tem hoje em dia, a pessoa fala muito da vitamina D. A vitamina D também, ela entra ali no controle do nível sérico de cálcio, tá? Mas assim, uma hipervitaminose D, né? A gente tem os níveis séricos para a idade, ela traz seus efeitos. A pessoa vai ter sintomas clínicos. Passa mal, sudorese, palpitação, e às vezes a pessoa está tendo sintoma e vai dosar. Eu já peguei alguns casos, e a sua vitamina D está
tá uma dose, né, tá excessiva, aí você vai ter que parar a suplementação. Então, sempre tem que avaliar, né? Não, vitamina não é assim, tomar à vontade, tá? Certo. Muito obrigada por todas as informações. E eu espero que você tenha gostado, que preste atenção em toda essa parte de suplementação, na dieta das crianças. E se tiver alguma dúvida, busca ajuda profissional, que é sempre o melhor caminho, né, Lid? Isso mesmo. Até a próxima. Até. Agora nós vamos falar sobre saúde ocular e alimentação. Mas existe uma ligação entre esses dois pontos? Quem vai nos explicar é a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então me conta, tem uma relação aí entre a alimentação e a saúde ocular? Tem, com certeza tem. A gente tem vários alimentos que podem deixar o nosso olho mais saudável. Olha só né? que interessante. Então conta tudo pra nós. Então, vamos começar. Lembra que a nossa avó falava pra gente que cenoura faz bem pro olho? Ela estava certa. Porque assim, a cenoura e os outros alimentos que são laranjas e amarelos bem fortes, eles são ricos em vitamina A. E o que a vitamina A faz? A vitamina A, ela atua no processo de formação de um dos nossos fotorreceptores, que é uma das células que faz a gente enxergar de noite, que é o bastonete. O bastonete, ele fica lá na periferia da nossa retina e ajuda a gente a conseguir enxergar de noite. E quando a gente tem uma deficiência de vitamina A, a gente fica com a chamada cegueira noturna. A gente não consegue enxergar à noite porque não tem bastonete. Então é muito importante a gente ter na nossa alimentação alimentos que sejam ricos em vitamina A. Então, os alimentos que são amarelos ou laranjados fortes. Então, a cenoura, que é o mais famoso, mas a gente também pode ter a manga, o mamão, a acerola, a gente pode ter na abóbora, no damasco. E tem um também que não é tão laranja, tão forte, mas que é bem rico também em vitamina A, que é a batata doce. Então, todos esses alimentos, quando a gente tem na nossa alimentação, a gente está ajudando também. E a vitamina A, além disso, ela é a mais famosa, provavelmente mais comentada, porque ela não atua só dentro do olho, mas ela atua também na parte externa. Ela ajuda a deixar o nosso olho menos seco e também ajuda a prevenir infecções. Então, ela é a que mais atua nas estruturas do olho, por isso que ela é tão famosa. Mas a gente também tem outros componentes aí que também ajudam bastante no nosso olho. A gente tem a vitamina C, que a vitamina C é bem importante para a regeneração celular, isso no corpo inteiro, mas para o olho é muito bom a gente ter vitamina C, principalmente quando a gente tem alguma coisa que está acontecendo no olho, por exemplo, alguma inflamação, tipo uma conjuntivite, alguma lesão de córnea, seja por uma coçadura, seja por uma úlcera infecciosa, seja por uma úlcera de alergia. Tudo que causa alguma agressão no nosso olho, principalmente na parte externa, é bom a gente tomar coisas que sejam ricas em vitamina C, porque vai ajudar a regenerar mais rápido e ter uma melhora mais rápida daquela agressão. Então, alimentos que são ricos em vitamina C são principalmente as frutas cítricas, né? Então, limão, laranja, acerola, abacaxi, também a tangerina, todos esses que sejam de vitamina C, ricos em vitamina C, eles podem ajudar nessa regeneração. E outra vitamina também que é bem importante para o olho é a vitamina E, que a vitamina E é um antioxidante. E por ser antioxidante, ela resgata então os radicais livres que fazem com que tenha um envelhecimento mais rápido do nosso olho. Então, tanto para a formação de catarata, que é importante, o radical livre, quanto também para o envelhecimento da nossa retina. E o que tem mais vitamina E, né, são os nuts, né? Então, amendoim, amêndoa, sementes, né, semente de girassol, castanha de caju, então todos esses são ricos em vitamina E. Aí outros, né, que não são vitaminas, que também são bem importantes para a saúde do olho. Quem já foi comigo e tem ordelo de repetição, até a Martina já também, né? Já ouviu eu perguntar, quanto que é o teu consumo de peixe, né? Porque o consumo de peixe é associado ao ômega 3, né? E o ômega 3, ele está relacionado à parte oleosa da nossa lágrima. Então, a gente tem, né, a parte aquosa e a parte oleosa, né, principalmente.
A parte oleosa é produzida pelas glândulas de Meibomius que estão aqui na nossa pálpebra. E essas glândulas, elas secretam essa lágrima e para ela sair, ela tem que estar meio fluida. Se ela não está fluida, ela tem mais chance de obstruir dentro da glândula e formar o tersol, que é o ordélon, né? E o ômega 3, ele ajuda a deixar essa parte da lágrima mais fluida, então ela sai mais fácil da glândula e por isso ela daí tem menos chance de obstrução. E o que tem mais ômega 3, né? É a sardinha, o atum e o salmão, tá? Os outros peixes também tem, mas esses 3 são os mais ricos. Outro componente bem bom também para alimentação, né, é o zinco. O zinco, ele protege o nosso olho da radiação ultravioleta. Então, ele faz com que faça uma barreira ali contra a radiação ultravioleta, que a radiação ela também causa dano para uma agressão direta, principalmente na nossa retina, e acelera o processo de envelhecimento. E o zinco ele está bem presente nas leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha, está bem presente na carne vermelha e também nos laticínios, né? No leite, no queijo, iogurte, outros derivados do leite. E para fechar, a gente tem a luteína e a zeaxantina, que são bem famosas no meio do oftalmo porque eles são suplementados para quem tem degeneração macular, que é um componente que ele faz uma barreira à luz azul que causa dano no nosso olho. Então, esses componentes eles fazem essa barreira, daí a luz azul não consegue penetrar na retina e isso impede que essa retina tenha dificuldade de se regenerar. E eles estão muito presentes principalmente no ovo e nos alimentos verdes escuros, tipo espinafre, brócolis, né? Então, são esses que são mais ricos. Então, se você for ver, né, fechando assim, se a gente tem uma alimentação que tenha bastante vegetal, bastante fruta, bastante legume, que tenha fontes proteicas, né, seja de carne ou de mais leguminosas, tipo grão de bico, ou que tenha também alimentos bem diversificados e bem coloridos, a gente vai estar também beneficiando a saúde do olho, além da saúde do corpo em geral. Então, tudo isso está tudo bem conectado, né? Nossa, adorei! E como é importante a gente cuidar da alimentação para a saúde do corpo inteiro. A gente pensa que é só parte estética, cabelo, unha, mas quando a gente tem uma alimentação saudável, nutre o corpo e protege o corpo de doenças. Então, como é importante a gente cuidar da alimentação, né? Com certeza, a alimentação é tudo, né? E a gente previne muita coisa também, né? É verdade, adorei. Obrigada por nos trazer essas informações e agora a gente vai cuidar ainda mais da alimentação para cuidar dos olhos também. Até a próxima. É isso aí, até. Vamos falar agora sobre respiração, um assunto muito importante que quem vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse tema é a nossa fonoaudióloga Cibele. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mariana. Olá a todos. Muito obrigada. Eu achei esse tema que você trouxe muito importante e é algo que mexe muito comigo, porque eu tenho uma filha que não faz 100% uma respiração nasal, tem ali uma respiração oral. Então, eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muitas mães, famílias, enfim, que vão se interessar pelo assunto. Então, vamos lá. A respiração oral é quando a gente passa a usar a boca ao invés do nariz para respirar, de uma forma muito simples. Então, a gente faz isso já quando, por exemplo, nós estamos com uma gripe, um resfriado, né? Quando estamos com o nariz trancado, a gente usa uma respiração pela boca, uma respiração oral, porque a gente precisa dessa via de suplência, porque o nariz não está funcionando. Mas quando o nariz está pérvio, que a gente chama, que ele está competente para respirar, nossa respiração ela deve ser sim nasal, porque afinal de contas o nariz desempenha 3 funções que só ele faz: aquecimento, umidificação e filtragem do ar. Então isso, Mariana, é exclusividade do nariz, a boca não faz isso. Então quando a gente respira pela boca, desencadeia uma série de consequências que a gente pode ter, então, desde o crescimento e desenvolvimento das crianças até mesmo a própria saúde e qualidade de vida dos adultos.
Então, quando eu start o alerta para os pais buscarem ajuda de um fonoaudiólogo, porque às vezes a gente pensa pneumologista, otorrino, mas a gente tem que lembrar que é um trabalho multidisciplinar, certo? Exatamente, Mariana. Então, assim, né, o primeiro passo qual é? Identificando a dificuldade de respiração, que o sinal mais visível, o que é? Permanecer a maior parte do tempo com a boca aberta, né? Aí a gente pode ter também o ronco durante o sono, a criança que mastiga de boca aberta, come de boca aberta, ela também pode ter uma dificuldade de coordenar a respiração com a mastigação, porque quando a gente está mastigando de boca fechada, a gente precisa estar com o nariz funcionando. Então, às vezes, a questão da mastigação na hora da alimentação pode ser um momento importante para os pais observarem também. Mas o fonoaudiólogo não trata do nariz, né? Então, essas obstruções, elas são tratadas pelo médico. E qual é o médico normalmente, né? Ou então, os pais conversam com o pediatra que está atendendo essa criança, ou então o médico otorrinolaringologista. O fonoaudiólogo, ele entra depois desse momento de diagnóstico, porque às vezes essa criança pode precisar, por exemplo, apenas de um tratamento medicamentoso, apenas medidas de controle ambiental, se for uma criança que está com rinite alérgica, até mesmo precisar de cirurgia de adenoide das amígdalas. Então, o fonoaudiólogo, ele entra com a parte da reabilitação funcional. E aí a gente trabalha, então, com a respiração, com a mastigação, com a deglutição e com a fala, em alguns casos. E é muito recorrente a gente ver crianças que, sim, foram para o otorrino, fizeram a cirurgia, eles não têm mais o nariz obstruído, a garganta está limpinha, e eles ainda respiram pela boca. Sim, isso então, é bastante o que vem comum pela frente, como que essa criança precisa ser tratada, como que essa família deve agir? Isso é bastante comum. Então, o que a gente orienta normalmente os otorrinos hoje eles já encaminham também depois, né? Mas a gente sabe que depois de feita a cirurgia, você tem um retorno com o médico e muitas vezes você não volta mais no otorrinolaringologista. E essa criança fica, então, permanece com o hábito da respiração oral. E aí isso se torna um hábito mesmo. Apesar do nariz estar desobstruído, a criança continua respirando pela boca. E aí isso causa as consequências que a gente tem, né, da respiração oral. Que então é uma língua baixa dentro da boca, o céu da boca ele vai crescendo, vai ficando mais fundo e mais profundo, ocupando um espaço do nariz, porque a gente nunca pensa, né? Mas o céu da boca é o chão do nariz. Então, a gente tem uma estrutura que separa a cavidade oral da cavidade nasal. E se a gente tem essa estrutura com crescimento desorganizado e desordenado para cima, ela vai ocupando um espaço que é o espaço do nariz. Olha só como é importante a gente estar informado. Eu sempre falo que informação deixa a gente mais forte. E daí, quando a gente percebe todas essas situações e leva essa criança para fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo, como que é esse tratamento? É diferente de um tratamento que é feito para a criança que tem dificuldade na fala. Mesmo sendo o mesmo profissional, são abordagens distintas, né? São porque são especialidades diferentes, né? Hoje na fonoaudiologia nós temos 13 especialidades. Então a minha é de motricidade orofacial. Então eu trabalho com essas funções, respiração, mastigação, deglutição e fala. Então a criança que tem a respiração oral por hábito, que respira pela boca, ela pode ter flacidez ou perda de força da musculatura orofacial. Ela pode ter, que normalmente tem a língua baixa e muitas vezes pode ter também uma alteração na fala ou uma alteração na deglutição. Isso pode estar culminando também com alterações do posicionamento dos dentes. Então, como você falou, que é uma equipe multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho. Então, esse paciente, essa criança, na verdade, pode precisar do médico e pronto, solucionou com o médico. Ela pode precisar do médico e do dentista. Ela pode precisar do médico, do dentista, do fonoaudiólogo, médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e até psicólogo. Então, depende muito do caso, depende das consequências, da gravidade das consequências. Então, cada caso, Mariana, é um caso. Mas o paciente vem, a gente faz uma avaliação detalhada no consultório dessas funções e dessa musculatura, e aí a gente propõe o tratamento da reabilitação com a terapia miofuncional orofacial. Nossa, amei! Obrigada por dividir tantas informações e tanto conhecimento conosco. Nós falamos um pouco sobre esse assunto,
mas com certeza tem muito mais. E como a Cibele falou, cada caso é um caso. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, você precisa que a sua criança seja avaliada por um profissional. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura a doutora Cibele lá. Eu tenho certeza que você vai buscar ajuda de uma profissional que realmente vai te ajudar. Né, Cibele? Muito obrigada, Mariana. Eu gostaria de deixar um lembrete, né? Natural é a respiração nasal. A respiração oral não é legal. Adorei. E até a próxima. Obrigada. Agora eu vou falar com uma convidada super especial lá da Life sobre um assunto ainda mais especial, um evento maravilhoso que vai acontecer aqui em Florianópolis e que vai reunir diversos profissionais. Eu tenho certeza que muitas famílias e também muitos profissionais serão super beneficiados com os assuntos que serão abordados. Mas hoje eu quero entender, Michele, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. De onde que surgiu a ideia? Qual foi a demanda principal de criar esse congresso incrível? Bom, Mari, a Life Neurodesenvolvimento é um centro de neurodesenvolvimento. Então, lá nós ofertamos várias especialidades para atender a área neurológica. Diante desse mercado, hoje em evidência, grande parte pelo autismo e várias outras síndromes associadas, né, a todos esses transtornos, nós recebíamos os pais, a demanda desses familiares que não sabiam onde procurar esses profissionais e muito menos do que eles poderiam tratar. Diante dessa necessidade e dessa dor que a família tinha de não saber onde buscar, né, um tratamento adequado e como esse tratamento se desenvolvia, né, foi que a doutora Lisiane Fabres começou a mensurar todos os nossos, com os nossos profissionais e também com os nossos pacientes, essa necessidade. Diante disso, a gente une forças, né, com todos esses profissionais já renomados e especializados na área, para trazer à sociedade os profissionais da área, bem como os acadêmicos, um conceito mais amplo, né, dentro da neurociência e do neurodesenvolvimento. Olha só que interessante, né? Então, assim, a Life é um lugar onde tem diversos profissionais extremamente capacitados e lá crianças, adolescentes e pessoas com diversas síndromes, enfim, e necessidades especiais vão buscar atendimento. E suas famílias junto. Então, a ideia de ver as famílias ali, às vezes, perdidas, sem saber que técnica é essa, o que isso está acontecendo. Por onde começar? Conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco, né, o conhecimento, trazer domínio para que eles compreendam qual é o processo. Na verdade, tudo isso está muito atrelado à multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade que a Life busca, né? Então, assim, o que é isso? Isso é trabalhar com várias especialidades ao mesmo tempo. A área neurológica pede isso e essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade traz resultados muito evidentes. E nós queremos trazer os especialistas para falar com essa sociedade, né? E deixar ela com um conhecimento mais amplo de tudo isso. Então, hoje não se foca mais em uma única... Uma andorinha não faz verão, sabe, Mari? Então, a gente precisa de um corpo clínico, de pessoas muito capacitadas, que sejam sempre atualizadas, para trazer um resultado ainda mais benéfico para o nosso paciente. Que legal. E vocês conseguiram reunir tantos profissionais maravilhosos. Me fala um pouco sobre essa busca desses profissionais. Como que ela aconteceu? Então, os profissionais, eles têm que ter um perfil, né? Na Life a gente tem uma área acadêmica que nos toca muito. É disso que a gente quer tratar.
né? A gente não está lá só para prestar um serviço, a gente quer prestar um serviço de excelência. Porque o que a gente visa? O resultado, né? O resultado para a família, para o paciente, né? E para trazer para o profissional, ver o quanto o estudo dele, a atualização dele, tudo que ele busca profissionalmente, ele consegue reverter para aquela família ou para aquele paciente. Vendo os resultados, né? Vendo resultados. Então, a gente precisa muito, muito, muito que esses profissionais busquem estar atualizados, busquem novos cursos e, principalmente, estejam atentos a todos os novos métodos, né, e especializações, né? É aí que a gente entra para fazer o melhor trabalho que a gente puder. E aí, buscando esses perfis de profissionais atualizados, altamente capacitados, que a grande maioria já atende lá na Life, vocês foram captando esses perfis, esses profissionais, para montar o congresso. Isso mesmo. Na verdade, o congresso, ele são em torno de 50 profissionais, mas eles já são renomados na área. Alguns, a sociedade não tem conhecimento ainda. Nós trazemos para o congresso pessoas que possam falar sobre a parte do direito dessas crianças, né? Como eles podem ser assistidos. Então, nós temos advogados que vão estar lá palestrando sobre esses temas, né? Nós vamos ter rodas de conversa e bate-papo de famílias, né? Síndrome de Down, autismo. Eu vou dizer que o diagnóstico muitas vezes é o mesmo para todos eles, mas o indivíduo ele é único. Então, para isso, ele tem que estar personalizado. Então, nós não podemos falar para uma família somente, né, e generalizar. Então, tratamos o autismo igualmente. Não é, né? Para cada um tem uma particularidade. Toca diferente para cada família, né? Alguns têm mais dificuldade com o comportamento, outros com a área física, motora. Então, nós estamos em busca disso, dessa adaptação. E isso vem através da personalização. Quando a gente personaliza, o nosso profissional tem que estar altamente capacitado para atuar em todas essas frentes, não uma única. Nossa, adorei. E quero entender como que vai fazer para participar, o dia, horário, mas tudo isso a gente conversa no nosso próximo encontro e você fica aguardando que vem mais informações sobre esse maravilhoso congresso. Obrigada pelas informações e até a próxima. Agradecida, Mari. Obrigada.